Hoje tem votação no Flamengo que promete dar muito pano para manga, galera. Flamengo estipula um programa para ter 100% de Arrascaeta. Aliás, é assustador, mas bora lá, viu? Outra é uma meta com relação a Pedro, para ter um melhor aproveitamento do jogador, ou seja, voltar em forma. Campeonato Carioca, possivelmente para 2026 vai ter um novo formato, que aliás até empolga, com menos jogos. Por fim, Everton Cebolinha e Eric Pulgar falam sobre os erros cometidos pelo Flamengo nos anos anteriores com relação a Campeonato Brasileiro. E não é bem por fim não, tem mais uma, programação do Mengão, né? Essas, já já com vocês. Fala galera, rubro-negra, estamos chegando com mais um vídeo aqui no canal Camisa 10 da Nação. O seu, o meu, o nosso canal de notícias e informações do Flamengo, esse Flamengo que a gente tanto ama. Mas antes de começarmos com as notícias, gostaríamos de pedir a você que acompanha o nosso canal e ainda não é inscrito, para se inscrever aqui embaixo no botão inscreva-se, ativar o sininho da notificação, porque assim, sempre que postarmos um vídeo novo, você será notificado e, claro, deixar também o seu like e o seu comentário, porque isso ajuda demais o nosso trabalho e é muito importante para nós. E como sempre falamos, galera, é rapidinho, papum. E deu. Assim é. Bom, bora começar então com as notícias. Uma comissão do Flamengo foi feita para fazer a análise com relação às finanças da gestão Rodolfo Landim. E os caras chegaram à conclusão de que os valores do balanço de 2024 tá meio esquisito. Compra de Alcaraz, compra de Plata, compra de Michael e compra do terreno são os tópicos principais que entram no gargalo das dívidas ou os gastos sem explicação. Tudo isso vem em função do quê? Como você faz compra de jogadores ou de terreno, seja lá o que for, sem a entrada, sem o valor para pagar. E foi exatamente isso que gerou todo o questionamento. Essa votação de hoje, amigos, promete muito pano para manga. Eu diria que confusão também, até porque colocar os pingos nos is nunca é fácil. Explicações precisam sim ser dadas. Ai, 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 ai. É. Bom, galera, seguindo com as notícias, no jogo do Flamengo da última quarta-feira, nós tivemos o presente de poder voltar a ter Pedro em campo. Em meio a esse retorno gradual do atacante, o Flamengo que definiu os próximos passos do jogador. Internamente, a expectativa é de que o Pedro atinja os índices necessários dentro do próximo mês e, com isso, possa voltar a ser titular no Flamengo. Mas é importante destacar também que a meta do Flamengo para ter o jogador 100% fisicamente é o Mundial de Clubes que vai acontecer no meio do ano. Na minha opinião, o Flamengo está agindo corretamente com esse retorno do Pedro, por mais que o sentimento nosso seja de ter ele em todos os jogos, né, como titular ou ajudando o Flamengo. Processos precisam ser respeitados, precisam ser seguidos, para depois lá na frente não ficar ainda pior, né? E a mesma coisa vai acontecer com o Vinha quando ele retornar. Foram 2 contusões seríssimas desses 2 jogadores. Devagar, assim sempre. Seguindo com as notícias, os grandes do Rio de Janeiro já meio que concordaram. E para 2026, a proposta da Ferge é um campeonato carioca diferente, mais ágil, dividido em grupos e as partidas de semifinal e final em um jogo só. Tudo isso em função do quê? Os clubes têm muitas competições a serem disputadas ao longo do ano. E a gente vê o quanto os campeonatos regionais acabam interferindo, até mesmo na logística ou no desempenho dos clubes no início das outras competições, que venhamos e convenhamos, são mais importantes. Portanto, hoje
terá uma reunião para ser debatido o tema, mas ao que tudo indica, eles vão seguir o modelo já, por exemplo, executado em São Paulo, que se divide em pequenos grupos, vai se classificando os que melhor estão colocados nos grupos e assim já fazendo as fases de mata-mata. Na boa, quanto mais ágil, quanto menos tempo de duração, melhor. A única coisa de diferente que pode acontecer é, nos últimos anos, o Flamengo entrou com um time misto para disputar as primeiras rodadas. Agora é capaz que tenha que colocar o time principal. Afinal de contas, não se classificou, não vai para a final. Isso é verdade, né? Bom, galera, seguindo com as notícias, falei agora há pouco sobre a expectativa de ter o Pedro 100% fisicamente. E o mesmo acontece com quem? Com o nosso camisa 10, o Arrascaeta. Ele é titular absoluto na equipe de Filipe Luís, isso é um fato. Foi bem no último jogo do Flamengo, também é um fato, mas todos nós sabemos que ele pode melhorar muito mais, né, galera? Internamente, o Flamengo entende que o uruguaio está bem fisicamente, porém, ainda não apostam que ele esteja no seu auge, naquele vigor físico de Arrascaeta que a gente conhece. Com isso, galera, a projeção é de que o Arrascaeta atinja aí o seu auge físico entre junho a setembro. Antes de mais nada, galera, eu não estou aqui falando que o Arrascaeta está mal. Seria um crime falar isso após a partida excelente que ele fez no domingo, né? Pelo amor de Deus. Mas todos nós sabemos, e o Flamengo, pelo jeito agora também entende isso, que o Arrascaeta pode muito mais. A gente sabe o potencial que ele tem. Ele está retornando aí de uma cirurgia, sim, a gente concorda. Mas é justamente isso que o Flamengo está buscando, o auge do jogador, e a gente espera muito que chegue, né? Da metade para o último terço do ano é onde chega no pico das competições, as fases decisivas. Se realmente ele estiver voando nesse período, anima e anima bastante. Opa, com certeza. Né? Continuando com as notícias, após o jogo contra o Grêmio, Everton Cebolinha e Eric Pulgar falaram sobre os erros cometidos pelo Flamengo nos anos anteriores com relação ao Campeonato Brasileiro, Copa, que ninguém dentro do Flamengo esconde que é a prioridade. Cebolinha falou o seguinte: nos anos anteriores perdemos pontos importantes nas primeiras rodadas, que, claro, fizeram diferença no final do campeonato e até mesmo nos tiraram da disputa. Tem que se, no início do campeonato, buscar a gordura para a hora que precisar queimar um pouquinho, ter folga frente aos oponentes. Já Eric Pulgar diz o seguinte, que foi um foco que o Flamengo estabeleceu antes de começar o torneio. 3 pontos fora de casa são muito importantes e que em casa, apesar de eu entender que dentro de casa é obrigação, ele conta com o Flamengo, né? Com o apoio da torcida, o que, claro, facilita, entre aspas, uma vitória. O que você acha disso? Para mim é chover no molhado, é mais que obrigação. Com certeza, dentro de casa tem que fazer o resultado, Sim. né? E fora de casa tentar buscar aí pelo menos um empate, né, galera? Isso é um fato. Mas eu acho sim que o Flamengo perdeu muitos pontos bobos nos anos anteriores no Campeonato Brasileiro, pontos que a gente dava aí como ganho, 3 pontos, e foi lá e não ganhamos nenhum, né? E isso o Flamengo tem feito nesses últimos anos de quilo. Tomara que esse ano eles estejam com um foco diferente dos anos anteriores. Bom, pelo menos o início do campeonato tem sido diferente dos outros, que normalmente a gente começa lá embaixo perdendo pontos, né? E tomara que isso também sirva aí para as outras competições, né? Sim, perfeito. Bom, galera, e para finalizar, agora à tarde tem a apresentação do elenco com foco total no jogo de amanhã diante do Juventude. A programação é de que o treino tenha início por volta das 15h30. E nesse treino, que é o último, né, da equipe antes do jogo, o Felipe já deve esboçar os 11 iniciais para amanhã. Desejamos um bom treino ao Flamengo e, como sempre falamos, que Filipe Luís faça as melhores escolhas. Com certeza. Bom, galera, e essas eram as notícias que tínhamos para vocês agora à tarde. Lembrando, você que é novo no canal e ainda não é inscrito,
Dá uma forcinha pra gente, botão aqui embaixo, já se inscreve, deixa o seu like, o seu comentário, compartilhem pra geral, porque vocês sabem, Juntos, somos mais fortes. muito mais fortes, amigos. Pessoal, fiquem bem, uma excelente tarde a todos vocês, um grande abraço e até o próximo vídeo. Amigos e amigas. Tchau, tchau.